Olá, esse vídeo 3 faz parte de uma série de 4 vídeos em que irei abordar sobre o surgimento e o desenvolvimento das cidades. Neste vídeo 3, irei explicar sobre as cidades na Idade Moderna. Antes de iniciar, se inscreva neste canal Ciência e Pesquisa. Vamos agora explorar as cidades na Idade Moderna e perceber como elas cresceram, tornando-se palco de grandes avanços da economia, na política e na ciência. Como viviam as pessoas nessas cidades? O que levou algumas delas a se tornarem grandes cidades? O conjunto de novos acontecimentos econômicos, políticos, culturais e sociais que surgiram entre os séculos XV e XVIII irão contribuir para o processo de desenvolvimento das cidades. No final da Idade Média, no século XV, ocorreu uma ruptura com as características de subsistência que apresentava o modo de produção feudal. O aumento do comércio possibilitou o desenvolvimento das cidades medievais. Cansados da exploração feudal, muitos servos migraram para as cidades em busca de melhores condições de vida. As cidades tornaram-se locais seguros para aqueles que desejavam romper com a rigidez da sociedade feudal. Por isso, um antigo provérbio alemão dizia: o ar da cidade torna o homem livre. Com o crescimento da população, o burgo feudal foi alargando seus limites para além das muralhas. Os comerciantes, que eram os mercadores, que viviam nos burgos ou em torno dos burgos, eram chamados de burgueses. Aos poucos, o desenvolvimento do comércio e das cidades foi tornando a burguesia, que eram os comerciantes, a classe mais rica e poderosa, passando a disputar interesses com a nobreza feudal. A presença de mais moeda circulante e a acumulação dos lucros do grande comércio geraram o capitalismo comercial. Surgiram grandes bancos que financiavam, juntamente com os burgueses, a monarquia nacional na Europa. Dá-se, assim, a formação dos Estados nacionais na Idade Moderna e seu fortalecimento ainda mais com a formação dos impérios coloniais ultramarinos. Para a burguesia, este Estado, com poder centralizado, era de fundamental importância, pois, além de possibilitar a padronização monetária, a formação de exércitos nacionais e a criação de leis a favor de seus interesses, representaria um importante empreendimento econômico, especialmente na conquista militar de outros mercados, no processo de expansão do comércio e no domínio das colônias. Já para os soberanos, era importante estar ao lado da burguesia, pois esta representava a iniciativa privada para o comércio, que ampliado proporcionaria uma maior arrecadação de impostos e o consequente fortalecimento do poder real. A expansão comercial no final da Idade Média exigiria metais preciosos, sobretudo ouro e prata. A descoberta de minas de ouro e de prata na Europa Central e na América foi decisiva para o desenvolvimento comercial. O capitalismo comercial aproveitou a expansão ultramarina e trouxe para a Europa novos produtos e oportunidades de investimento na produção de mercadorias. Lentamente, foi surgindo rotas de comércio por toda a Europa, merecendo destaque a Rota do Sul, que eram organizadas pelas cidades italianas de Gênova, Veneza e Florença, e as rotas do Norte, que desenvolveriam na região de Flandres. Nos cruzamentos dessas grandes rotas comerciais, surgiram as feiras, grandes mercados abertos e periódicos, para onde se dirigiam comerciantes de várias partes do continente.
Por exemplo, a capital francesa, Paris, nasceu numa importante rota comercial terrestre que ligava o Mar Báltico e o Mar do Norte às cidades italianas setentrionais, chamada de da Champagne. A partir dessas regiões, o comércio passava a ser controlado por burgueses de algumas cidades italianas, como Florença, Gênova e Veneza, entre outras. Não por acaso, essas cidades foram os centros renascentistas dos séculos XIV, XV e começo do XVI. Também, a intensificação do comércio provocou o crescimento das cidades portuárias como Lisboa, Cádiz, Londres, Antuérpia, Amsterdã, entre outras, que passaram a ser grandes momentos, aumento populacional e grande importância econômica. Ao início do século XIX, várias transformações tinham ocorrido no continente europeu e no mundo, como exemplo, renascimento urbano, comercial e científico, as grandes navegações e o surgimento de novas técnicas cartográficas, a formação dos estados nacionais, a migração das populações do campo para a cidade, a passagem do artesanato para a manufatura e, desta última, para a indústria, desembocando na Revolução Industrial. O surgimento do capitalismo industrial e financeiro, a organização do mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Na metade do século XVIII, a Revolução Industrial, que ocorreu inicialmente na Inglaterra, no século XIX, se estendeu também para outros países: Bélgica, França, Alemanha, Itália, Rússia, Estados Unidos e Japão. No século XVIII, a Revolução Industrial foi impulsionada com a intervenção da máquina, a invenção da máquina a vapor e de outros equipamentos industriais. Esse período perdurou até o final do século XIX, nos atuais países desenvolvidos. Inúmeras cidades europeias e americanas mudaram drasticamente por causa da Revolução Industrial, tornando-se grandes centros industriais. Também, cidades localizadas em países em desenvolvimento, localizadas na Ásia, América Latina e África, começaram a industrializar-se a partir do final do século XIX. Algumas dessas cidades tornaram-se grandes centros industriais, tais como São Paulo, no Brasil, Buenos Aires, na Argentina, e Cidade do México, no México. A população das cidades industrializadas cresceu bastante. Isto ocorreu principalmente por causa de dois fatores. O primeiro fator eram as altas taxas de crescimento populacional da época. O segundo fator fora o início de um forte êxodo rural, onde um crescente número de camponeses passaram a deixar os campos indo em direção às cidades. Tais fatores contribuíram para o crescimento de muitas cidades. Por exemplo, Manchester tinha apenas 4.000 habitantes em 1790. 6 décadas depois, a cidade alcançaria os 350.000 habitantes. Chicago tinha 4.500 habitantes em 1840. Em 2 décadas, sua população saltou para 112.000 habitantes. E em 1880, a população da cidade alcançou 500.000 habitantes. A maior cidade durante o período de 1825 até o fim do século XIX foi Londres, a primeira área urbanizada a superar os 5 milhões de habitantes do mundo. Assim, pode significar dois tipos de cidades nessa época, entre o século XVIII e o século XIX. Uma era a cidade industrial típica. Essa cidade raramente chegava a ultrapassar 80.000 habitantes. Sua dinâmica subordinava-se às grandes indústrias de bens de produção, siderúrgica, mineradora e ferrovias. Essas cidades não diversificaram suas atividades. No futuro, isso viria a ser um fator de decadência, já que nenhuma cidade desenvolveu-se numa sociedade moderna sem assumir outras funções. Exemplo, Leeds, na Inglaterra,
Pittsburgh, nos Estados Unidos, entre outras. Grandes cidades, a outra era as grandes cidades. Não eram exatamente centros industriais. Nessas cidades encontravam-se fábricas de porte médio, de bens de consumo, têxtil e alimentícia. A maioria dos empregos concentravam-se no que hoje chamamos de setor terciário, comércio, transportes, empregos domésticos e nos nascentes serviços públicos e de lazer. Londres e Paris, antes do século XX, já possuíam mais de 1 milhão de habitantes. O crescimento das cidades, com extraordinário processo de urbanização, atingiu grandes dimensões. No ano de 1850, apenas 1,7% da população mundial morava em cidades. E desde o ano de 2000, estima-se em 60% da população. As condições sanitárias das cidades industriais, típicas da década de 1830, eram precárias. Elas geralmente não dispunham de abastecimento de água e esgoto, nem mesmo nos bairros onde as casas e apartamentos da burguesia e da elite estavam localizadas. A velocidade da urbanização resultou num caos social, como ilustra bem o caso de Londres. A água de Londres, na metade do século XIX, provinha de poços e rios contaminados. A cidade era palco de cólera. A expectativa de vida era de 36 anos. Em Liverpool e Manchester, cidades tipicamente industriais, a situação era pior. A expectativa de vida não ultrapassava 26 anos. Dificuldade de moradia, de abastecimento alimentar, de ocupação do tempo livre. Por exemplo, a inexistência de forma de lazer agravava esse quadro. Além da falta de infraestrutura urbana, a classe operária sofria com cruel exploração do trabalho industrial. A poluição tornou-se um grande problema nas cidades industrializadas. A falta de instalações sanitárias adequadas e a poluição fizeram com que as taxas de mortalidade das cidades industriais tornassem muito alta. A industrialização da grande maioria das cidades ocorreu de modo totalmente desorganizado. Fábricas e bairros residenciais eram construídos uns próximos aos outros. O rápido crescimento dos problemas urbanos, pobreza, poluição, desorganização, durante os anos do século XVIII e do século XIX, forçaram países e cidades a tomarem medidas para tentar minimizar estes problemas. Durante o final do século XIX, leis trabalhistas foram aprovadas nos Estados Unidos e na Inglaterra, com o intuito de proteger os trabalhadores, que até então possuíam praticamente nenhum direito. Entre outras medidas, estas leis proibiam o uso do trabalho infantil nas fábricas. Outras medidas, como melhorias na assistência médica e hospitalar para a classe trabalhista, fornecimento de abrigos e alimentos aos desempregados, também foram tomadas. Além disso, os sérios problemas causados pela desorganização e pela poluição levaram, nos Estados Unidos e na Europa, à adoção de políticas de planejamento urbano, tais como leis antipoluição, construção de estradas e a implementação de um sistema de transporte público, tais como linha de ônibus e metrô, e zoneamento. No final do século XIX, grande parte dos problemas existentes nas cidades já estava sendo enfrentada com a intervenção do Estado e também com a atenção maior por parte das próprias empresas capitalistas. Houve uma verdadeira revolução na tecnologia urbana, engenharia, sistema viário, comunicações, saneamento básico, o que viria a permitir um crescimento ainda maior das cidades e, ao mesmo tempo, a melhoria da qualidade de vida, com quedas substanciais dos índices de mortalidade. Gradualmente, tais serviços foram instituídos nas cidades, primeiramente nos bairros da elite e da burguesia, ao longo do século XIX. Somente posteriormente, já no século XX, os bairros das classes trabalhadoras passaram a receber este serviço. Isto nos países desenvolvidos.
Mesmo hoje, várias cidades industriais em países em desenvolvimento não possuem estas instalações. Assim, a Revolução Industrial tornou a cidade, que antes era principalmente centro de comércio e de serviço, um centro de produção que beneficiava a matéria-prima vinda do campo, aumentando a dependência do campo em relação à cidade e possibilitou que os seus habitantes tivessem maior acesso à riqueza que os do campo. Também o grande crescimento urbano acentuou a estratificação espacial do uso do solo, separação entre bairros habitados por pessoas de classes diferentes e o aumento da poluição. A partir do século XX, a idade contemporânea, as cidades passaram por novos processos de transformação, principalmente relacionados ao planejamento urbano. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar aqui embaixo o que achou e se inscrever no canal. Também não deixe de assistir o vídeo 4, que aborda sobre a cidade na idade contemporânea. Até a próxima!